gente não para pensar sobre como a gente tem energia elétrica disponível o tempo todo, né? A gente simplesmente tem. Mas quando ela falta, aí sim, aí a gente para pensar em quem está trabalhando para nos fornecer energia. E geralmente a gente liga correndo para cobrar, para dizer, e aí, vai demorar para voltar? Como é que é? No nosso corpo, a gente também não para pensar em quem está sustentando tudo isso, quem sustenta os nossos órgãos. Como está tudo unido, nossos ossos, os nossos vasos sanguíneos, tudo funcionando bonitinho da forma que deveria. Só que quando isso para de funcionar corretamente, aí a gente para pensar. Quem está fazendo isso? De quem é a função de unir o nosso corpo, de deixar tudo sustentado, tudo unido? É o grande tecido conjuntivo. E infelizmente não dá para ligar cobrando quando ele falta com a função. Eu sou a Amanda e nesse vídeo eu vou te explicar o que são doenças hereditárias do tecido conjuntivo e o que elas têm em comum. Mas antes de tudo, a gente tem que saber o que é tecido conjuntivo. Esse é o tecido mais abundante do nosso organismo, que fornece sustentação, proteção, dá forma, preenchimento e faz a ligação entre várias estruturas do nosso corpo. Resumindo, é o que mantém o nosso corpo unido. Só para vocês terem uma ideia, os ossos, o sangue, os vasos sanguíneos, as cartilagens, o sistema imunológico, o tecido adiposo, que é a nossa gordurinha, tudo isso é tecido conjuntivo. E ele é composto por células, fibras, e aqui está o nosso querido colágeno, e uma substância fundamental. Essa substância, ela é um material meio gelatinoso, onde ficam as células e as fibras. É o que faz o preenchimento aí de todo o nosso organismo. Então vocês já podem imaginar que quando acontece um comprometimento desse tecido, as coisas elas podem ficar bem complicadas, já que ele está praticamente em todo o nosso corpo e tem funções essenciais para manter o nosso corpo funcionando. E as doenças hereditárias do tecido conjuntivo são aquelas que têm uma base genética, geralmente passada de pais para filhos e que podem se manifestar ao longo da vida. Na maior parte das vezes, elas são doenças raras, muito difíceis de serem diagnosticadas por alguns motivos. Elas apresentam sinais e sintomas muito variados e que podem estar sobrepostos. É bem comum que a mesma característica apareça em doenças diferentes. Por exemplo, a esclera azul, que é essa parte aqui branca do olho um pouco mais azulada, ela pode estar presente na síndrome de Ehlers-Danlos, mas também na osteogênese imperfeita. A aracnodactilia, que são os dedos finos e muito longos, elas podem estar presentes na síndrome de Marfan, mas também na síndrome de Ehlers-Danlos. E a escoliose, que é uma deformidade na coluna precoce e acentuada, ela pode estar presente nas 3 doenças que eu citei. Além disso, essas doenças elas podem afetar vários sistemas do corpo. E o que acontece é que as pessoas elas ficam pulando de consultório em consultório, vão a várias especialidades durante a vida e às vezes não se dão conta de que esses sintomas que elas vão tratando isoladamente fazem tudo parte de um mesmo pacote, eles têm a mesma origem. Uma outra questão é uma coisa chamada expressividade do gene, que diz respeito à variação na intensidade e na gravidade das características dessas doenças genéticas. Existem casos em que a pessoa vai ser acometida de forma leve, e casos da mesma doença que serão muito mais graves. O problema é que geralmente só casos mais graves são reconhecidos. Existem mais de 200 condições que se enquadram como doença hereditária do tecido conjuntivo. E aqui nesse vídeo a gente vai abordar 10 sintomas muito comuns às doenças mais famosinhas desse grupo, que são a síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome de Marfan, a osteogênese imperfeita, que é também conhecida como doença dos ossos de vidro, a síndrome de Stickler e a síndrome de Loeys-Dietz. Sintoma número 1, dor musculoesquelética crônica. A dor é super prevalente nessa população, já que os ossos, a cartilagem, tendões, ligamentos, tudo isso é tecido conjuntivo e pode ser afetado. Sintoma número 2, fraqueza. Justamente por comprometer o tecido de sustentação, é exigida uma força muito maior das estruturas para conseguir se manter esse indivíduo em pé e executando movimentos. Sintoma número 3,
fadiga. Lembrando aqui que fadiga não é cansaço, mas é uma exaustão física que persiste, ela não melhora depois do descanso. Ela é crônica e pode tornar difícil atividades muito simples como escovar os dentes, pentear os cabelos. Sintoma número 4. Pele frágil com hematomas espontâneos. A pele ela costuma ser mais fina, mais macia, e ela pode apresentar hematomas sendo que não teve atrito nenhum, não teve nenhuma batida, nenhum contato físico. Esses hematomas simplesmente surgem. Sintoma número 5, a hipermobilidade, que é a capacidade de movimentar uma articulação além do limite normal. Eu explico mais sobre essa característica num vídeo que eu vou deixar aqui no card. Sintoma número 6, deformidades esqueléticas, como a escoliose, a cifoescoliose, o pectus excavatum, que é aquelas pessoas que têm um buraco no meio do peito. Sintoma número 7, aneurisma de aorta ou dissecção de artérias. São condições extremamente graves que pode ser fatal. Então é muito comum que pessoas que tenham síndrome de Ehlers-Danlos do tipo vascular, síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz, essas pessoas elas passem com muita frequência pelo cardiologista. Sintoma número 8, aracnodactilia, que são os dedos finos e muito compridos, sabe? As pessoas que têm as mãos grandes, os braços mais longos. São sinais bem comuns na síndrome de Marfan, mas também podem estar presentes na síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo. Sintoma número 9, a desautonomia. E sobre isso tem uma playlist só de vídeos falando sobre a desautonomia aqui no canal, eu vou deixar no card também. Mas é aquela condição que pode ser representada por pressão baixa, taquicardia, digestão lenta, problemas de digestão, constipação, não tolerar o frio ou o calor, problemas de sudorese para regular a temperatura, entre várias outras coisas. Sintoma número 10, osteoporose e artrose de início precoce. A osteoporose é a perda de massa óssea, que acaba deixando os ossos muito vulneráveis para fraturas, e a artrose, também chamada de osteoartrite, é uma condição que leva ao desgaste das cartilagens. As doenças hereditárias do tecido conjuntivo, como são doenças genéticas, elas são permanentes, elas não têm cura, mas muitas delas têm tratamento para ajudar a controlar os sintomas, evitar algumas consequências que já são conhecidas e também cuidados de suporte. Se você desconfia que esse é o seu caso ou de alguém próximo, busque um médico, de preferência um reumatologista ou geneticista, ou então uma outra especialidade que atende mais às suas demandas, para estudar o seu quadro e investigar essa possibilidade. As fontes que me ajudaram a elaborar esse conteúdo estão aqui na descrição e vocês já sabem, qualquer dúvida deixa aqui embaixo. Um beijo, fui!